Quando vimos pela primeira vez a velha casa empoleirada na orla da nossa nova cidadezinha, foi como entrar em outra era. O agente nos disse que era uma casa de aço, uma pequena reforma com muito caráter e ainda mais história. Nos apaixonamos, amor, com seu charme vitoriano, seu jardim extenso e a promessa de uma vida rural tranquila. No dia em que nos mudamos, o ar estava cheio do cheiro de madeira velha e do som distante do vento assobiando entre as árvores. Mas era perfeito, ou assim pensávamos. A descoberta aconteceu por acidente. Minha caçula, Lily, estava brincando no jardim, sua risada uma melodia contra o pano de fundo de folhas farfalhantes. Ela tropeçou em uma pequena porta, quase imperceptível, meio enterrada sob era e sujeira. Era a entrada para o porão. Não tínhamos sido informados sobre isso. Minha curiosidade superou minha cautela e, juntos, como uma família, decidimos explorar nossa descoberta inesperada. O ar lá dentro estava viciado e espesso com a poeira de décadas. Enquanto nossos olhos se ajustavam à luz fraca, a primeira coisa que notamos foram os artefatos. Havia objetos que pareciam fora de lugar, uma coleção de instrumentos médicos antigos, alguns dos quais pareciam pertencer a um museu ou a um filme de terror. Não no porão de uma casa de família, mas foram as fotografias que nos arrepiaram. Elas eram velhas, amareladas pela idade, retratando a casa e seus arredores, mas com um toque sinistro. Algumas mostravam reuniões de pessoas em túnicas, seus rostos obscurecidos, em pé em círculos, com uma casa ao fundo. Eram mais perturbadoras, sugerindo rituais, ou pior, deveríamos ter deixado tudo para trás, fechado o porão e fingido que nunca existiu. Mas a curiosidade é uma força poderosa. Comecei a pesquisar a história da casa, cavando através dos arquivos locais e conversando com os poucos vizinhos que estavam por perto há tempo suficiente para se lembrar dos sussurros do passado. Quanto mais eu aprendia, mais eu desejava poder esquecer que a casa pertencera a um homem envolto em rumores e medo. Um homem que se dizia ter se envolvido com o ocultismo, conduzindo cerimônias e rituais que era melhor não serem falados. O povo da cidade tinha uma maneira de falar sobre isso que sugeria que tudo era apenas contos fantásticos, mas as fotografias em nossa adega sugeriam que, do contrário, as coisas começaram a acontecer. Objetos se moviam por conta própria, as portas batiam fechadas no meio da noite e o som de passos ecoava pelos corredores quando não havia ninguém lá. Lily começou a ter pesadelos, falando durante o sono sobre as pessoas das sombras em um quarto. Meu cônjuge e eu também sentimos uma presença opressiva e vigilante, sempre do lado de fora, fora de vista. Atingiu o clímax em uma noite tempestuosa. A energia acabou, mergulhando a casa na escuridão. Foi quando ouvimos o som de alguém ou algo batendo de dentro da porta do porão. As batidas eram metódicas, persistentes, e com cada pensamento contra a madeira, uma sensação de medo encheu o ar. Juntei cada grama de coragem que me restava para confrontar o que quer que estivesse atrás daquela porta. Mas quando a abri, o porão estava como o deixamos, silencioso e imperturbável, exceto por um detalhe. Uma nova fotografia estava no centro do chão, uma fotografia que não estava lá antes. Mostrava nossa família parada na frente da casa, sorrindo no dia em que nos mudamos, mas atrás de nós, mal visíveis nas sombras, havia figuras observando, esperando. No dia seguinte, partimos, levados pelo medo do que poderia acontecer se ficássemos. A casa continua parada, quieta, como se nada tivesse acontecido, mas sabemos melhor. Nós escapamos, mas as memórias, o medo e as perguntas sem resposta sobre o que vivia naquele porão e o que ele queria conosco permanecem. O porão esquecido revelou o passado que nunca foi verdadeiramente enterrado e agora olhamos por cima dos ombros, nos perguntando se realmente acabou ou se as sombras nos seguiram. Passamos as semanas seguintes em um estado de inquietação, pulando nas sombras e assustados com o menor dos sons. Nossa casa, que antes era um sonho, se tornou uma prisão de medo. Ficamos com parentes enquanto procurávamos um novo lugar, tentando colocar distância entre nós e as memórias daquela casa. Mas os eventos que se desenrolaram naquelas poucas semanas nos assombrariam para sempre. Em nossa ausência, a curiosidade e os rumores entre os moradores locais aumentaram. As almas se aproximaram, atraídas pelo mistério da família que fugiu de casa durante a noite. Eles acharam à porta da adega um jarro convidativo, mas,
Ao navegar dentro, os artefatos e fotografias permaneceram intocados, um testemunho dos horrores dos quais havíamos fugido. A notícia de nossa experiência se espalhou, atraindo a atenção daqueles com um interesse mais profundo no ocultismo. Eles especularam sobre os rituais, o envolvimento do proprietário nas artes das trevas e a possibilidade de uma assombração ou maldição. Suas teorias encheram a internet, cada uma mais bizarra que a anterior, mas nenhuma conseguia explicar a fotografia com as figuras sombrias que pareciam nos observar. Ainda em nossa nova casa, os pesadelos continuaram, especialmente os de Lily. Ela falou sobre a visita do povo das sombras, sussurrando coisas que ela não podia ou não queria repetir durante o dia. Estava claro que o que quer que tivesse residido no porão não estava confinado à localização física da casa, mas de alguma forma atacou-nos. Determinado a encontrar uma resolução, entrei em contato com especialistas em paranormalidade dispostos a tentar qualquer coisa para proteger minha família. Eles sugeriram rituais de limpeza e proteção que realizamos, e a mistura de ceticismo e desespero lentamente aliviou a atmosfera ao nosso redor. A presença opressiva desapareceu a cada dia que passava até que parecia um pesadelo distante, embora nunca esquecido. Os anos se transformaram em anos e a vida voltou a uma aparência de normalidade, mas a casa permaneceu sem ser vendida, permanecendo como um marco sombrio na comunidade. Ocasionalmente, ouvimos histórias, rumores de quem ousa explorá-la, movido apenas pelo fascínio ou pela descrença, fugindo em terror, falando de uma presença indescritível e dos sons do porão que gelaram o sangue. As fotografias, os rituais, os artefatos, todos permaneceram sem solução, peças de um quebra-cabeça que não desejamos mais completar. Nós sobrevivemos, mas a um custo. A inocência e a segurança que antes considerávamos garantidas foram destruídas para sempre. Aprendemos a viver com as sombras, tanto literais quanto metafóricas, que pairavam no limite da nossa visão. Enquanto compartilho a história, me pergunto sobre a próxima família que pode tropeçar na casa, atraída por seu charme e alheia ao seu passado. Só posso esperar que a porta da adega permaneça fechada, que as fotografias não sejam perturbadas e que as sombras permaneçam confinadas ao reino dos pesadelos. Mas, no fundo, eu sabia que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser totalmente fechadas. Em uma viagem de carro, foi uma explosão, uma aventura final antes de cada um seguir seu caminho para empregos, faculdade e tudo mais que a vida adulta tinha reservado para nós. As rotas cênicas, as fogueiras noturnas, as listas de reprodução infinitas se tornaram a trilha sonora da nossa jornada. Era tudo o que esperávamos, mas quando voltamos para casa, o clima mudou. Talvez tenha sido a constatação de que este capítulo de nossas vidas estava terminando, ou talvez fosse a tempestade que se formava no horizonte escuro e ameaçador. Estávamos em um trecho de estrada conhecido mais por seu folclore do que por sua paisagem. Lendas de aparições fantasmagóricas e luzes misteriosas eram comuns, o tipo de histórias que ríamos ao redor de fogueiras. Isto é até que a vimos, uma figura encharcada pela chuva, polegar estendido no sinal universal de um caroneiro em necessidade. Debatemos passar dirigindo, mas algo em sua postura, a maneira como parecia tão vulnerável na tempestade, fez com que parássemos. Ela deslizou para o banco de trás, com um sussurro de agradecimento. Suas roupas encharcadas, seu rosto despedaçado pelo capuz de sua jaqueta. Perguntamos seu nome, para onde estava indo, mas ela ofereceu apenas respostas vagas, um pouco mais à frente ou um pouco mais longe, sua voz mal acima do som da chuva batendo contra o carro. Enquanto dirigíamos, a atmosfera no carro mudou. A conversa casual morreu, substituída por um silêncio desconfortável. Nosso passageiro parecia irradiar um frio que nenhuma quantidade de aquecimento poderia dissipar. Não demorou muito para percebermos que, logo à frente, estava liderando nós, e não a estrada. Estendida sobre os marcos desconhecidos e os santos da direção, perdemos a preocupação e decidimos dar meia volta para deixá-la na cidade mais próxima. Mas, quando olhamos para trás, o assento estava vazio, nenhuma porta se abriu, nenhum som foi feito, mas ela se foi. Em seu lugar, um pequeno caderno de idade, com páginas cheias de nomes e datas, algumas datando de décadas atrás. A curiosidade nos venceu, rastreamos os nomes, vasculhando arquivos locais e descobrindo uma série de desaparecimentos que correspondiam às datas no caderno. Cada pessoa havia desaparecido sem deixar vestígios, sua última localização conhecida em algum lugar ao longo dessa mesma rua. Quanto mais cavávamos,
mais percebíamos que estávamos nos enredando em algo além da nossa compreensão. Os avisos vieram primeiro, suas mensagens anônimas, então seus confrontos diretos. Deixe isso para lá, eles diriam. Algumas coisas são melhores deixadas enterradas. Mas não conseguimos. Fomos atraídos pelo mistério do mochileiro que desapareceu no ar rarefeito e para as histórias daqueles que desapareceram antes dela. Sua investigação nos levou a um crime não resolvido de décadas, uma tragédia que ocorreu na mesma estrada que viajamos. Uma jovem muito parecida com nosso mochileiro desapareceu em uma noite chuvosa, seu desaparecimento marcando o início da lenda que agora encontramos, nós mesmos, uma parte de como nos aproximamos da verdade. O perigo se tornou palpável. Nossas vidas começaram a se desfazer, amizades tensas sob o peso do medo e da obsessão. Quanto mais nos aproximávamos, mais sentíamos que éramos observados, seguidos por sombras que se moviam um pouco além do canto do nosso olho. Era claro que estávamos sendo desgastados, mas por quem ou o que não podíamos dizer. Uma noite, determinados a encontrar respostas, voltamos ao trecho da estrada onde tudo começou. O ar estava denso de antecipação, as nuvens de tempestade se formando como se para assistir ao ato final da nossa história. E lá, no brilho de nossos faróis, ela apareceu novamente, a caroneira, tão real e tão espectral quanto na noite em que a vimos pela primeira vez. Ela falou então, sua voz de sussurro, carregada pelo vento. Ela nos contou sobre a noite em que morreu, do crime que ficou impune e das almas como a dela presas no limbo do não resolvido e do esquecido. Sua história era uma chave, um apelo para o encerramento, não apenas para ela, mas para todos aqueles que desapareceram ao longo desta estrada assombrada. Sua verdade veio a um custo. Fomos marcados pelo que descobrimos, um vínculo formado não apenas entre nós, mas com os espíritos que procuramos ajudar. Nossas vidas nunca mais seriam as mesmas, para sempre ligadas à lenda do carona desaparecido e ao mistério da estrada menos percorrida. No final, fizemos o que nos propusemos a fazer, chamamos a atenção para o não resolvido. O crime mexeu com a consciência de uma comunidade e talvez tenha oferecido alguma paz aos espíritos inquietos, mas também aprendemos que alguns mistérios são uma porta para o desconhecido. Uma vez abertos, nunca podem ser verdadeiramente fechados. A investigação nos consumiu, uma obsessão que empurrou os limites da nossa realidade. Nós juntamos os trágicos eventos do passado, conectando os pontos entre os desaparecidos e aquele que levou a jovem mulher. Nosso caroneiro se tornou um farol, nos guiando através da escuridão dos mistérios não resolvidos e para a luz da verdade. Encontramos aliados em lugares inesperados, indivíduos tocados pelos perdidos que esperaram anos por respostas. Juntos, construímos um caso, um mosaico de evidências que pintou a imagem de um predador, uma figura que perseguiu as sombras desta estrada. O avanço veio quando um de nós se lembrou de um detalhe da noite em que pegamos a caroneira, um colar único e distinto que pertencia a um dos desaparecidos. As evidências nos levaram a um suspeito, um nome que apareceu inocentemente em nossa investigação, ligado à terra e à tradição da estrada. O confronto era inevitável, um confronto sob a capa da tempestade e da escuridão. Não éramos mais apenas amigos em uma viagem, nos tornamos vingadores, buscando justiça para aqueles que não podiam mais falar por si mesmos. O confronto não foi nada como imaginamos, não houve confissões dramáticas, nenhuma luta até a morte. Em vez disso, havia medo nos olhos dos culpados, uma realização de que seus pecados finalmente os alcançaram. As autoridades assumiram o controle a partir daí, desvendando a teia do engano e trazendo o tão esperado encerramento para as famílias que perderam a esperança. No rescaldo, fomos transformados. A inocência de nossa juventude foi uma vítima de nossa jornada, substituída pelo peso do conhecimento e a responsabilidade de nossas ações. Nós entramos em um mundo que era maior e mais complexo do que jamais imaginamos, um mundo onde a linha entre os vivos e os mortos era turva. A viagem que começou como uma última ara antes da idade adulta se tornou um rito de passagem, uma jornada ao coração das trevas e de volta novamente. Seguimos caminhos separados, carregando as cicatrizes de nossa experiência, mas também o conhecimento de que fizemos a diferença. A lenda do carona desaparecido não terminou com nossa história. Ela viveu em um conto de advertência que sussurrava sobre os perigos que espreitam em estradas solitárias e os espíritos que os percorrem. Mas para nós, foi uma lembrança do verão em que enfrentamos nossos medos, descobrimos a verdade e aprendemos que alguns fantasmas não são espíritos, mas memórias que exigem ser lembradas. Anos depois, voltaríamos para aquele trecho de estrada,
não como investigadores ou vingadores, mas como peregrinos, prestando homenagem à jornada que nos formou. A estrada estava mais silenciosa agora, as sombras menos ameaçadoras, mas a memória do nosso caroneiro permanecia, um espírito guardião cuidando dos viajantes e guiando os perdidos para a segurança. No final, o caroneiro desaparecido não era apenas uma história de fantasmas, mas um testemunho do poder da amizade, da busca pela justiça e da crença de que até mesmo os mais esquecidos por Gotham Sus merecem ser lembrados. A história começou de forma inofensiva o suficiente. Uma chamada perdida no meu telefone de um desconhecido número, às 3h03 da manhã. Não pensei em nada no começo, números errados acontecem. Mas aconteceu de novo na noite seguinte e na noite seguinte. Foi a mesma hora, sempre em silêncio quando atendi, uma mistura de aborrecimento e névoa de sono. Curiosidade. As ligações eram perturbadoras, mas foram as ocorrências ao redor da minha casa que realmente começaram a me enervar. Os objetos ficavam um pouco fora do lugar, uma sensação de estar sendo observado se aproximava de mim na calada da noite e as sombras pareciam permanecer um pouco mais longas nos cantos de minha visão. Eu tentei racionalizá-la, para me convencer de que era o produto de uma mente estressada e falta de sono, mas no fundo eu sabia que havia algo mais, algo sinistro. Movido pela necessidade de respostas e uma crescente sensação de pavor, comecei a investigar. Meu primeiro passo foi rastrear as ligações, mas cada tentativa levava a um beco sem saída, um número não registrado, não rastreável, como se não existisse. Minha frustração crescia, assim como a intensidade das ocorrências, sussurros no silêncio da noite, a sensação de hálito frio na parte de trás do meu pescoço e a sensação crescente de uma presença invisível invadindo todos os aspectos da minha vida. O breakthrough veio inesperadamente. Enquanto pesquisava maneiras de rastrear as ligações, eu tropecei em um fórum para vítimas de perseguição. Lá eu encontrei histórias assustadoramente semelhantes à minha e uma em particular tocou em mim. Era um caso de vários anos envolvendo chamadas silenciosas que se transformaram em uma terrível provação de perseguição. A vítima havia documentado suas experiências, terminando com a eventual captura do perseguidor, um indivíduo com um histórico de tais comportamentos, movido por uma obsessão que não conhecia limites. Armado com esse novo conhecimento, estendi a mão para as autoridades, compartilhando minhas experiências e os paralelos que eu havia descoberto. Inicialmente, fui recebido com ceticismo, mas a persistência das ligações e a crescente evidência de alguém ou algo espreitando nas sombras da minha vida eventualmente os convenceram a agir. A investigação descobriu uma rede de conexões que eu não poderia ter previsto. O número, embora inicialmente não rastreável, estava ligado a uma série de telefones descartáveis, cada um descartado após um único uso, mas todos rastreáveis até um nome, o nome dela, que apareceu no caso que eu tinha encontrado. A realização enviou arrepios pela minha espinha. O perseguidor, embora pego, tinha inspirado imitadores, uma rede de indivíduos fascinados por sua capacidade de incutir medo e exercer controle nas sombras. Enquanto a polícia se aproximava, as ocorrências ao redor da minha casa atingiram um ponto crítico. Era como se o perseguidor pudesse sentir seu mundo desabando, tornando-se mais descarado em suas tentativas de intimidar e controlar. Mas, com a ajuda das autoridades e o apoio constante de amigos e familiares, os chamados silenciosos finalmente cessaram e a presença que me assombrava a cada momento se foi. As consequências foram avassaladoras e mudaram a experiência. Abriram meus olhos para a escuridão que espreita logo abaixo da superfície de nossas vidas cotidianas, escondido atrás de números desconhecidos, no véu do anonimato. Mas também me ensinaram a força da resiliência, a importância de buscar ajuda e o poder da comunidade para enfrentar nossos medos mais sombrios. O silêncio da noite não nos segura mais. O mesmo terror que já foi agora é um lembrete do que eu superei, um testamento para a luz que pode dissipar as sombras. Mas, de vez em quando, nos momentos silenciosos antes do amanhecer, eu me pego ouvindo, meio que esperando o telefone tocar, um silêncio na escuridão, um fantasma do passado se aproximando. Mas a noite permanece silenciosa, uma garantia silenciosa de que alguns pesadelos acabaram, mesmo que deixem sua marca em nossas almas. Apesar da sensação dos chamados e da aparência de normalidade que começou a tecer seu caminho de volta ao tecido da minha vida, a sombra daqueles chamados silenciosos persistiu. Mas a pessoa por trás deles foi pega, uma figura envolta no anonimato da era digital, movida por uma mistura perturbadora de obsessão e a emoção da caça. Ainda a questão de por que eu permanecia sem resposta,
um quebra-cabeça faltando seu final. Minha busca por encerramento me levou por um caminho que eu não esperava tomar. Quanto mais eu me aprofundava na psique por trás da perseguição, mais eu percebia o quão profundamente interconectadas nossas vidas se tornaram através da rede de mídia social e tecnologia. Minha própria pegada digital, inócua como parecia, involuntariamente me fez uma meta. Foi uma constatação séria que me levou a reavaliar minha presença online e as informações que compartilhei tão livremente. Com a comunidade que se uniu a mim durante aqueles dias sombrios, tornamo-nos uma fonte de força e inspiração. Juntos, iniciamos uma campanha para conscientizar sobre os perigos do stalking e a importância da privacidade digital. Era uma forma de retomar o controle, para transformar um pesadelo pessoal em uma força de mudança positiva. À medida que as semanas se transformavam em meses, o silêncio assustador das primeiras horas da manhã tornou-se menos uma fonte de pavor e mais um lembrete da resiliência do espírito humano. A casa, outrora um lugar de ocorrências inquietantes e fenômenos inexplicáveis, gradualmente recuperou seu senso de paz. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que essa provação havia deixado sua marca, uma cicatriz indelével na tela da minha vida. A reviravolta final veio inesperadamente, uma peça do quebra-cabeça se encaixando quando eu menos esperava. Uma carta sem identificação, deixada na minha porta, continha uma espécie de confissão. A pessoa por trás da perseguição, agora cumprindo pena, expressou remorso pelo terror que havia infligido. Foi um vislumbre da mente de alguém perdido em sua própria escuridão, buscando conexão através do medo. Em vez de entender, a carta não ofereceu nenhum conforto real, nem apagou as memórias daqueles chamados silenciosos, mas proporcionou uma sensação de encerramento, uma finalidade para um capítulo que eu estava pronto para fechar. Aprendi que o perdão não consiste em absolver alguém dos seus erros, mas sim em se libertar de tudo o que esses erros têm sobre nós. A vida segue em frente, como inevitavelmente acontece. A experiência me mudou, mas também me mostrou a profundidade da minha própria força e o poder da comunidade. Tornei-me mais cauteloso, sim, mas também mais compassivo, mais ciente das lutas que espreitam por trás de portas fechadas e telefonemas silenciosos. A noite antes, um tempo de medo, agora traz um senso de reflexão. O silêncio em 3h33, antes cheio de medo, agora é apenas um momento no tempo, um lembrete de que mesmo em nossas horas mais sombrias há esperança, há força e há um caminho a seguir. Assim, a história dos chamados silenciosos chega ao fim, uma jornada através do medo para a compreensão e para o outro lado, em direção ao amanhecer de um novo começo. A história de nossa nova colega de quarto terminou quando Alex se mudou para o apartamento, sempre agitado com a energia da vida universitária. O recebeu de braços abertos. Ele parecia o perfeito fênix, era amigável, um pouco quieto e ansioso para se misturar ao nosso Titanic. Mas com o passar dos dias, o calor inicial de sua presença cedeu para um frio inquietante. Começou com pequenas coisas, comida desaparecendo da geladeira, pertences movidos de seus lugares e portas deixadas inexplicavelmente abertas. Nós rimos disso no começo, atribuindo isso ao caos usual da vida compartilhada, mas o comportamento de Alex foi ficando cada vez mais bizarro. Ele passava horas trancado em seu quarto, só saindo à noite, quando o resto de nós estava dormindo. Conversas com ele pareciam tensas. Seu comportamento antes amigável foi substituído por respostas frias e cortantes. A atmosfera no apartamento mudou. O que antes era um santuário parecia um lugar de crescente tensão e desconforto. Notamos marcas estranhas nas paredes do quarto de Alex, símbolos que não eram nem arte nem acidentes. Suas atividades noturnas ficaram mais altas, sons perturbadores ecoando pelos corredores, interrompendo a paz e deixando-nos com perguntas sussurradas sobre o que ou quem tínhamos recebido em nossa casa. Nossas preocupações chegaram ao limite quando uma colega de quarto, Sarah, acordou e encontrou Alex de pé sobre sua cama, observando seu sono. Foi descartado como um pesadelo, mas a semente do medo havia sido plantada. Não podíamos mais ignorar os sinais de que algo estava profundamente errado. Determinados a entender, decidimos confrontar Alex, para buscar respostas, e com sorte, aliviar o medo crescente. Mas ele se foi. A sala, uma vez um enigma, estava aberta e vazia. O que encontramos por dentro nos gelava. As paredes estavam cobertas de novos recortes de jornais, artigos sobre pessoas desaparecidas e crimes não resolvidos. No centro de tudo, um diário cheio de divagações sobre a necessidade de controle do poder e um desdém por aqueles com quem ele vivia. A polícia foi chamada.
Na verdade, sobre Alex, começou a desvendar seu passado. Era uma tapeçaria de violência e manipulação, um rastro de vidas quebradas deixado em seu rastro. Descobrimos que Alex não era seu nome verdadeiro. Ele era um fugitivo, escondido à vista de todos, usando nossa confiança desavisada como escudo. O apartamento ficou contaminado depois disso. As memórias de risos e camaradagem foram ofuscadas pela percepção do perigo com o qual havíamos vivido sem saber. Lutamos contra a culpa, imaginando como pudemos ser tão cegos, como pudemos não perceber os sinais que, em retrospectiva, pareciam tão gritantes. À medida que avançamos, a experiência nos assombra. A confiança que tínhamos nos outros, uma vez dada livremente, agora estava protegida, uma barreira erguida para nos proteger de ameaças invisíveis. O apartamento, que antes era um lar, tornou-se apenas um lugar para dormir, suas paredes ecoando com os sussurros do que havia ocorrido dentro delas. O último colega de quarto nos deixou um legado de medo, um lembrete da escuridão que pode se esconder atrás de um sorriso amigável. Aprendemos a ser mais cautelosos, para questionar e proteger uns aos outros. O vínculo entre nós, forjado no fogo desta provação, se tornou nossa força, uma maneira de curar e reconstruir das cinzas de nossas ilusões despedaçadas. Nas semanas que se seguiram, nossas vidas foram consumidas pelas consequências da partida de Alex. O apartamento, que antes era um centro movimentado de atividades e risos, tornou-se um lugar sombrio. Suas conversas sobre nossos dias e sonhos foram substituídas por discussões sobre medidas de segurança, verificações de antecedentes e o processo de cura. Fomos entrevistados pela polícia, nossa casa foi examinada como parte de sua investigação, um lembrete constante do quase acidente que havíamos experimentado. A percepção de que havíamos compartilhado nossa casa com alguém capaz de tal escuridão era um peso que nos pressionava, desafiando nossas percepções de normalidade e da capacidade de realmente conhecer aqueles que trouxemos para nossas vidas. Mas na sombra de nossos medos, encontramos uma resiliência que não sabíamos que possuíamos, nos apoiando uns nos outros, nossas amizades se aprofundando de maneiras que não poderíamos ter previsto. Unidos por uma provação compartilhada, finalmente decidimos ficar no apartamento, recusando-nos a deixar a presença de Alex definir nossa experiência lá. Foi uma decisão difícil, repleta de memórias que preferimos esquecer, mas também parecia um passo necessário para recuperar nosso espaço. Nós mantivemos uma pequena cerimônia, uma forma de limpar simbolicamente o apartamento da negatividade que havia se infiltrado em suas paredes. Amigos e familiares vieram oferecer apoio e amor, ajudando a encher os cômodos com risos e calor mais uma vez. Chegou a hora de encontrarmos um novo colega de quarto, Jamie, cuja energia e gentileza ajudaram a curar ainda mais as feridas deixadas por Alex. Jamie estava ciente do que havia acontecido e sua sensibilidade à nossa experiência foi crucial. Com Jamie, o apartamento começou a parecer um lar novamente, um lugar de segurança e comunidade. Mas a experiência deixou sua marca. Mais cautelosos, sim, mas também mais conscientes da importância da comunidade, de cuidar uns dos outros. Nos tornamos defensores dos direitos e da segurança dos inquilinos, usando nossa história para pressionar por melhores recursos e proteções para o aluguel. Era uma maneira de dar sentido à falta de sentido, de encontrar propósito na dor. O último colega de quarto, embora uma sombra do passado, serviu como um lembrete gritante da imprevisibilidade da vida, mas também ressaltou a força encontrada na unidade e o poder da resiliência. Havíamos superado, do outro lado, mudados, mas também mais fortes, mais conectados e com uma compreensão mais profunda das complexidades da condição humana. Nossa história, um conto de advertência de confiança e traição, acabou se tornando uma forma de recuperação e solidariedade. À medida que avançávamos, levamos conosco as lições aprendidas naquele capítulo angustiante, um testemunho da luz que pode emergir dos lugares mais escuros. A história 5, eu era jornalista do jornal local. El Street sempre teve uma batida de mente que trouxe histórias de resiliência da comunidade e a ocasional feira alegre. Isso foi até que os desaparecimentos começaram. Um por um, os moradores desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás casas vazias e perguntas sem resposta. Tudo começou com o Sr. Henderson, o professor aposentado que tinha morado na El Street por mais de 30 anos. Depois, a família Peterson seguiu por vários outros até que a rua, que antes era cheia de sons da vida, se tornou completamente silenciosa. Motivada por uma mistura de curiosidade profissional e uma crescente sensação de desconforto,
comecei a investigar. Minhas iniciais inquéritos foram recebidos com silêncio obstinado por parte das autoridades e medo tingido de reticência dos vizinhos. Era como se Elm Street tivesse se tornado uma cidade fantasma da noite para o dia, seus segredos enterrados tão profundamente quanto seus moradores desaparecidos. O avanço veio inesperadamente de uma fonte anônima, uma carta deixada na minha mesa que sugeria uma rede subterrânea operando abaixo das próprias ruas por onde andamos. A carta falava de atividades ocultas, de uma escuridão que havia se infiltrado no tecido da comunidade, consumindo aqueles que ousavam questionar. Atraído pela necessidade de descobrir a verdade, eu me aprofundei em minha investigação, me levando aos túneis esquecidos que corriam sob a cidade. Os restos de uma era passada, esses túneis se tornaram a tábua de salvação de uma organização cujos motivos eram tão obscuros quanto sua operação. Foi nessas profundezas que encontrei a evidência de suas atividades, salas que sugeriam vigilância, controle e algo muito mais sinistro. Quanto mais eu descobria, mais eu percebia a escala da ameaça. Esta não era apenas uma história de desaparecimentos isolados, era a revelação de uma rede que tinha seus tentáculos enrolados no coração da comunidade, influenciando, manipulando e removendo aqueles que representavam uma ameaça à sua existência. Meu artigo começou a fazer ondas, chamando a atenção para Elm Street e as sombras que se escondiam sob sua superfície. Com cada publicação, o perigo crescia, ameaças anônimas tecendo seu caminho em minha vida diária, uma mensagem clara de que eu estava chegando muito perto. Mas era o desaparecimento de um amigo próximo, alguém que me ajudou na minha investigação, que transformou minha determinação em obsessão. Eu não podia mais ser um observador passivo, documentando a queda de Elm Street da lateral. Eu tinha que agir para expor a rede e suas atividades antes que mais vidas fossem perdidas na escuridão. A peça final do quebra-cabeça veio de dentro da própria organização. Um denunciante arriscando sua vida para trazer a verdade à tona me forneceu as evidências necessárias para expor os líderes da rede e sua agenda assustadora. Era uma história de poder, ganância e a exploração de uma comunidade escondida sob uma vinha de normalidade. A publicação da denúncia enviou ondas de choque pela cidade, levando a prisões, julgamentos e um lento e doloroso processo de cura para Elm Street. A rua, que se tornou sinônimo de desaparecimentos, começou a encontrar seu caminho de volta para a vida. A resiliência de sua residência brilhando através da escuridão que antes ameaçava consumi-los. Como para mim, o jornalista que tropeçou na história de uma vida, a experiência deixou sua marca. Eu tinha visto as profundezas às quais a humanidade poderia afundar, mas também as alturas de coragem e determinação que ela poderia alcançar. Elm Street era mais do que apenas uma batida. Tornou-se um testemunho do poder da verdade e da vontade indomável de buscá-la, não importando o custo. Após a exposição, Elm Street começou sua longa jornada em direção à recuperação. A outrora silenciosa rua lentamente voltou à vida, sua residência ousada pela revelação da verdade, trabalhando juntas para reconstruir o tecido de sua comunidade. Mas as cicatrizes do passado não foram facilmente esquecidas. A rede, embora desmantelada, deixou para trás um legado de medo e desconfiança que pairava como uma sombra sobre a rua. Meu papel como jornalista assumiu uma nova dimensão na sequência da investigação. Tornei-me um farol para aqueles que procuram expor injustiças. Minha caixa de entrada inundada com cartas de pessoas tocadas por sombras semelhantes nas suas próprias comunidades. O desaparecimento de Elm Street abriu uma caixa de Pandora, revelando um mundo onde a linha entre o visível e o invisível estava mais fina do que qualquer um ousou imaginar. Determinados a evitar que a história se repetisse, os moradores da Elm Street, juntamente com as autoridades locais, implementaram medidas para garantir a segurança, câmeras de vigilância, programas de vigilância de bairro e iniciativas de extensão comunitária surgiram, transformando a rua em um modelo de resiliência e vigilância. Mas a verdadeira força da Elm Street estava em seu povo. Histórias de coragem de vizinhos se unindo diante da adversidade se tornaram as novas lendas da rua. A festa anual de Quarteirão, antes uma simples reunião, evoluiu para uma celebração de sobrevivência e solidariedade, um testamento ao espírito indomável da comunidade, pois os túneis subterrâneos foram selados, um túmulo de concreto para os segredos obscuros que eles guardaram. Mas eles permaneceram um símbolo da vigilância necessária para proteger contra o retorno de tais excursões da escuridão. Foram organizadas, lideradas por aqueles que estiveram na vanguarda da luta, incluindo eu. Compartilhamos nossas histórias, não para sensacionalizar,
mas para educar, para garantir que as lições de Elm Street não fossem esquecidas. Nos anos que se seguiram, Elm Street se tornou um estudo de caso sobre o poder da comunidade e a importância da transparência. Meus artigos sobre o assunto se transformaram em um livro, um relato detalhado da investigação e suas consequências, servindo tanto como um conto de advertência quanto um farol de esperança. Mas a história de Elm Street foi mais do que apenas um capítulo na minha carreira. Foi um lembrete da responsabilidade que vem com a busca da verdade, do impacto que uma voz pode ter na escuridão. Ela me ensinou que, embora o mal possa espreitar nas sombras, o mesmo acontece com o potencial de heroísmo e cura. O desaparecimento de Elm Street, outrora um mistério que ameaçava engolir uma comunidade, tornou-se uma história de triunfo, uma narrativa entrelaçada na tapeçaria da história da cidade. E enquanto eu caminhava pela rua agora vibrante de vida e risos, não pude deixar de sentir um sentimento de orgulho, não apenas pelo que eu havia conquistado, mas pelo que nós, como comunidade, tínhamos superado juntos. Nossa aventura começou como uma oportunidade, um chamado para voluntários para um experimento psicológico prometendo uma compensação generosa. O anúncio era vago em detalhes, mas falava de ultrapassar os limites da consciência humana e explorar as profundezas da mente. Intrigados e atraídos pela oferta, inscrevemos um grupo de estranhos, atraídos pela curiosidade e a atração de dinheiro fácil. A instalação era remota, uma estrutura moderna isolada do mundo, cercada por nada além de natureza selvagem. Na chegada, fomos recebidos com cordialidade e profissionalismo, garantindo nossa contribuição inestimável para o progresso científico. Os testes iniciais foram tarefas simples e questionários projetados para avaliar nossos perfis psicológicos, mas conforme os dias passavam, a natureza dos experimentos começou a mudar sutilmente, no início, depois drasticamente. Começou com os sonhos induzidos por um coquetel de produtos químicos que nos disseram que ajudariam a desbloquear o subconsciente. Esses não eram sonhos comuns, mas visões vívidas e perturbadoras que nos deixavam acordando com suor frio. Os limites entre sono e vigília, a equipe sempre observando, tomando notas e nos encorajando a explorar esses pesadelos para mergulhar mais fundo na escuridão de nossas mentes. Então vieram os períodos de isolamento, confinamento em quartos brancos e austeros, desprovidos de qualquer estímulo. O tempo se tornou um conceito em vez de uma medida, minutos se estendendo em horas, horas em dias. No silêncio, a mente começou a vagar, para se desvendar sem as âncoras de interação e rotina. Nos disseram que era parte do processo, uma maneira de remover as camadas da psique para expor o núcleo de nosso ser. Mas a verdadeira natureza do experimento revelou-se gradualmente, um objetivo sinistro escondido atrás do disfarce de investigação científica. Não estávamos apenas explorando a mente, estávamos quebrando-a, sujeitos a um estudo sobre resistência psicológica e os limites da sanidade humana. A instalação, nossa prisão, tornou-se um labirinto de manipulação psicológica. Cada turno projetou um teste para nos empurrar mais para o abismo. As tentativas de sair eram feudais. A instalação era segura, a equipe, inflexível, suas garantias agora ecos vazios nos corredores do nosso confinamento. Foi neste desespero que encontramos a unidade, uma determinação absoluta para sobreviver, para resistir às tentativas do experimento de fraturar nossas mentes. O ponto de virada veio quando um de nós, levado à beira da loucura, descobriu uma falha na segurança das instalações. Um plano foi formado, uma tentativa desesperada de liberdade que dependia de subterfúgios e do elemento de surpresa. Nos tornamos não apenas sujeitos, mas participantes, atores em uma peça de nossa própria autoria, usando as próprias ferramentas de nosso tormento para arquitetar nossa fuga. A fuga foi caótica, um borrão de adrenalina e confronto. Aprendemos que a instalação era parte de um projeto maior e mais sinistro, um contentáculo se estendendo aos cantos mais sombrios do poder e da ambição. Nossa fuga não foi apenas uma fuga do cativeiro, mas uma rebelião contra um sistema que buscava controlar e manipular a própria essência da humanidade. Uma vez livres, o desafio tornou-se não apenas recuperar-se da provação, mas expor para garantir que o que aconteceu na instalação não pudesse ser repetido. Nosso grupo, preso pelo trauma, se tornou defensor da supervisão e dos limites éticos na pesquisa psicológica. O experimento pretendia nos destruir. Em vez disso, revelou a força do espírito humano, a vontade unificada de sobreviver e o poder da unidade diante de uma história adversa. Um testemunho da resiliência da mente,
serve como um conto de advertência sobre os perigos da exploração científica desenfreada e as profundezas nas quais a humanidade pode afundar em nome do progresso. As consequências da nossa fuga da instalação foram apenas o começo de uma batalha muito maior. Expor o experimento e seus patrocinadores exigiu navegar em um labirinto de desafios legais e de mídia, uma prova do alcance do experimento e dos recursos disponíveis para ele. O grupo que antes era meros sujeitos de um estudo distorcido se tornou símbolo de resistência, uma história que desencadeou um clamor público por transparência e ética, responsabilidade na pesquisa científica. Os procedimentos legais foram árduos, uma batalha de Davi contra Golias, onde cada vitória foi duramente conquistada. A instalação, embora abandonada quando as autoridades chegaram, deixou para trás evidências suficientes para juntar as peças do escopo do experimento. Os pesquisadores, escondidos atrás de camadas de corporações e não acordos de divulgação, foram gradualmente expostos, suas justificativas de avanço e o bem maior desmoronando sob o peso de suas ações. Audiências públicas e investigações revelaram a profundidade das ambições do experimento, uma visão arrepiante de um mundo onde a mente não era um santuário, mas um campo de batalha. As revelações provocaram uma conversa global sobre a ética da pesquisa psicológica, levando a regulamentações mais rigorosas e órgãos de supervisão dedicados à proteção dos direitos e do bem-estar dos sujeitos da pesquisa. Para nós, os sobreviventes do experimento, a luta pela justiça estava interligada à luta para recuperar nossas vidas. Os laços formados no caldeirão da instalação tornaram-se nossa tábua de salvação, uma rede de apoio mútuo que ajudou a navegar nas consequências. A experiência nos mudou, deixando cicatrizes que talvez nunca cicatrizem completamente, mas também incutindo uma resiliência e um senso de propósito que estavam ausentes antes de nos dedicarmos. Para a advocacia, usando nossa experiência como uma plataforma para defender a causa da pesquisa ética e a proteção de populações vulneráveis contra a exploração. Seus esforços, embora tenham encontrado resistência, gradualmente causaram um impacto, um efeito cascata que prometia proteger as gerações futuras dos horrores que havíamos sofrido. O experimento pretendia desconstruir a psique humana. Em vez disso, destacou a complexidade e a resiliência do espírito humano. Foi um capítulo sombrio, mas que, em última análise, contribuiu para um futuro mais brilhante, um testemunho da ideia de que mesmo as experiências mais angustiantes podem levar a mudanças positivas. Com o passar dos anos, a instalação e seus experimentos se tornaram um conto de advertência, um lembrete da linha tênue entre exploração e exploração. Um grupo, antes definido por nossa vitimização, se tornou defensores, nosso legado não de sofrimento, mas de força, de uma recusa em ser quebrado pelas ambições daqueles que buscavam controlar a própria essência de quem somos. No final, o experimento foi mais do que apenas uma história de sobrevivência. Foi uma narrativa de um caminho de despertar, um chamado à vigilância em um mundo onde a busca pelo conhecimento pode às vezes eclipsar os valores da humanidade e da compaixão. Foi um lembrete de que, nos tempos mais sombrios, a capacidade humana de resiliência pela unidade enfrenta a história da adversidade. Nossa fuga para a cabana deveria ser uma pausa do mundo, uma chance de nos reconectarmos e recarregarmos as energias longe do caos de nossas vidas diárias. O táxi, aninhado no coração da floresta, ofereceu o cenário perfeito para um fim de semana de histórias e risos, e o calor da amizade era um cenário idílico, intocado pelo tempo e escondido dos olhos do mundo. A descoberta do diário foi acidental, uma relíquia esquecida, escondida nas profundezas de uma velha gaveta. Sua capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pela idade, mas as palavras inscritas nele eram tão claras e assustadoras como se tivessem sido escritas ontem, detalhando a vida de um homem que uma vez chamou esta cabana de lar. Um homem que falou sobre ser caçado por alguém que ele conheceu, um amigo que se tornou inimigo, em um conto distorcido de obsessão e vingança. Intrigados, nós mergulhamos na história, cada página nos levando mais fundo na paranoia e no medo do homem. Ele escreveu sobre ser observado, de ver sombras se movendo na floresta e da sensação de estar sendo seguido, de uma presença sempre fora de vista. O diário terminou abruptamente, as entradas finais cheias de frenéticas pergaminhos que falavam de um confronto final na floresta que se tornou sua prisão. Nós rimos disso no começo, uma história fantástica demais para ser verdade, o produto de uma mente isolada se desfazendo na solidão da floresta. Mas então a sensação de estar sendo observado começou a se aproximar de nós, uma sensação enervante de que não estávamos sozinhos.
A sombra parecia se mover com intenção e o farfalhar das folhas assumiu um sussurro sinistro, ecoando os medos expostos no diário. Aqui, o jogo de gato e rato começou inocentemente, uma série de brincadeiras que atribuímos aos nervos e a uma imaginação imperativa. Mas conforme o fim de semana avançava, a linha entre a paranoia e a realidade se tornou turva e desapareceu. Pegadas apareceram do lado de fora de nossas janelas e o isolamento, outrora reconfortante da cabana, parecia uma armadilha, nos prendendo com um adversário invisível. A realização de que a história do diário poderia ser mais do que apenas os devaneios de um louco nos encontrou presos em um jogo mortal. Nosso perseguidor, quem quer que fosse, estava jogando com regras que não entendíamos. A identidade do nosso perseguidor revelada no momento de clareza foi um choque para o nosso sistema, uma reviravolta na cauda que nos forçou a confrontar não só o perigo físico, mas também as profundezas psicológicas da psique humana. No final, a cabana na floresta foi mais do que apenas uma fuga. Foi um cadinho, uma prova de fogo que revelou a força de nossos laços e o espírito indomável da vontade humana. O diário, antes uma curiosidade, tornou-se um testemunho dos perigos que espreitam nas sombras da mente, um lembrete de que às vezes a maior ameaça não vem do desconhecido, mas do muito familiar. As consequências da nossa provação, uma cabana, nos deixou mudados, unidos por um trauma compartilhado que transcendeu o riso e a camaradagem que inicialmente nos uniram. A floresta, antes uma fuga, agora continha um eco assustador de nossos medos, um lembrete da fragilidade, da paz e da presença oculta do perigo nos lugares mais serenos. Nas semanas que se seguiram, lutamos com as memórias dos sussurros de sermos observados por uma sombra que permaneceu muito depois de nosso retorno à segurança de nossa casa. O diário, com seus contos de paranoia e perseguição, tornou-se um símbolo de nossa própria experiência, uma ponte entre o passado e nosso presente, entre os medos imaginários de seu autor e a ameaça muito real que enfrentamos. A identidade de nosso perseguidor, a revelação que veio no calor do nosso confronto final, nos forçou a confrontar verdades incômodas sobre a traição da confiança e a escuridão que pode habitar aqueles que consideramos amigos. Foi uma lição sobre a complexidade dos relacionamentos humanos, na linha tênue entre o amor e o ódio e na capacidade de obsessão consumir e distorcer. Determinado a encontrar um fechamento, procurei entender as motivações por trás da perseguição, investigando a história de fundo do homem que se tornou nosso adversário. O que descobrimos foi uma tapeçaria de tristeza, ciúme e uma descida à loucura que atolou. A narrativa apresentada no diário era a história de uma amizade corrompida, um vínculo quebrado pelo tempo e distorcido por ressentimentos não ditos. Nossa recuperação foi lenta, um processo de cura que envolveu enfrentar nossos medos e o trauma de nossa experiência. Nos apoiamos um no outro, nosso relacionamento fortalecido pela provação, um sistema de apoio que nos permitiu processar e seguir em frente. A cabana, antes um lugar de refúgio, agora se erguia como um monumento à nossa sobrevivência, um teste à força encontrada na unidade e na vontade de superar. Com o tempo, a história do nosso fim de semana na cabana se tornou parte de nós, um capítulo compartilhado na história de nossas vidas. Retornamos à floresta, não à cabana, mas à orla do deserto que uma vez ameaçou nos consumir. Foi uma espécie de peregrinação, uma forma de confrontar o passado e recuperar a beleza e a tranquilidade da natureza que havia sido marcada pela nossa experiência de estar no limiar da floresta. Refletimos sobre a jornada, sobre os momentos de terror e a força que encontramos um no outro. A cabana na floresta, com seu legado de medo e sobrevivência, nos ensinou sobre as profundezas do espírito humano, sobre o poder da amizade e sobre a coragem de enfrentar a escuridão, tanto dentro quanto fora. O diário, que antes era um prenúncio de medo, agora era uma relíquia de nossa provação, um lembrete do fino véu entre o normal e o pesadelo. Mas também era um testemunho de nossa resiliência, do poder duradouro do espírito humano diante de um medo indizível. Minha jornada nas sombras começou com uma descoberta que alteraria para sempre o curso da minha vida. Como um fotógrafo iniciante, o fascínio de capturar momentos, congelando o tempo através das lentes de uma câmera, não era apenas uma paixão, mas uma chama. A mudança para meu novo apartamento, um espaço pitoresco e um pouco decadente em uma cidade pacífica, foi o novo começo que eu precisava. Entre os restos deixados pelo ocupante anterior, encontrei uma coleção de papéis de filmes antigos, escondidos em um canto esquecido de um armário empoeirado. Impelido por curiosidade e a emoção de descobrir momentos perdidos, comecei a revelar o filme no meu quarto escuro improvisado.
Eu esperava encontrar instantâneos da vida cotidiana, talvez memórias estimadas por alguém que se foi há muito tempo. Em vez disso, o que surgiu nas fotos eram imagens muito mais sinistras e assustadoras de pessoas, seus rostos distorcidos de medo ou angústia, em cenários assustadoramente familiares. Não eram apenas retratos de tristeza, eram gritos de socorro, testemunhas silenciosas de uma escuridão à espreita sob o verniz da minha nova casa. Impulsionado por uma mistura de horror e um inabalável senso de justiça, embarquei em uma jornada para descobrir a história por trás dessas fotografias. Cada imagem se tornou uma pista que me guiava mais profundamente no coração de um mistério que abrange décadas. Os sujeitos das fotos que descobri eram vítimas de um submundo criminoso que prosperava na exploração e no medo, um segredo que havia sido cuidadosamente escondido dos olhos do público. Quanto mais eu cavava, mais perigosa minha busca se tornava. Minhas perguntas atraíram atenção indesejada, me colocando como uma ameaça para aqueles que detinham o poder nas sombras. Ameaças e avisos começaram a pontuar meus dias, uma mensagem clara de que eu estava pisando em terreno perigoso. Mas os rostos naquelas fotos, congelados no tempo, assombravam meus momentos de vigília e me levavam para frente. Eles eram um apelo silencioso por justiça, e eu não podia virar as costas para eles. Minha investigação me levou aos cantos mais escuros da cidade, para lugares onde a lei era apenas uma palavra e a vida humana, uma mercadoria. Encontrei aliados em lugares improváveis, outros que sentiram o apodrecimento sob a superfície e buscaram expô-lo. Juntos, juntamos a história de um sindicato do crime que operou impunemente, protegido por uma rede de corrupção e medo. O clímax da minha busca veio inesperadamente, um confronto com o mastermind por trás das câmeras, aquele que documentou a angústia de suas vítimas como troféus. Seu confronto em um armazém abandonado, que serviu como quarto escuro para esses retratos grotescos, foi um teste de vontades, uma batalha entre a luz e a escuridão. No final, a fotografia serviu como a chave para desvendar o sindicato. Cada imagem, uma evidência que levou os culpados à justiça. As vítimas, aquelas que puderam ser encontradas, ganharam voz. Sua história é um testamento de sobrevivência e resiliência. A experiência me mudou, transformou minha compreensão do poder da fotografia. Não se tratava mais apenas de capturar a beleza ou preservar memórias. Era uma ferramenta para a justiça, uma forma de iluminar os cantos ocultos do mundo, onde minhas fotografias antes focavam no mundano e no belo, agora buscavam contar as histórias daqueles que não tinham voz, para expor a escuridão e trazer esperança. A cidade também foi mudada, sua fachada pacífica foi levantada para revelar as cicatrizes de seu passado. Mas no rescaldo, houve cura, uma comunidade se unindo para confrontar seus demônios e reconstruir sobre os fundamentos da verdade e da justiça. História 9. Meu primeiro encontro no hospital no topo da colina foi diferente de tudo que eu poderia ter previsto. Localizado na periferia de uma pequena cidade isolada, o hospital era uma relíquia de uma era passada, sua história envolta em rumores de experimentos antiéticos e fenômenos inexplicáveis. Eu sempre fui atraído por lugares com uma história, e o Hospital Hilltop, com seu passado conturbado e sussurros de assombrações, me intrigava. Mas nada poderia me preparar pela realidade de trabalhar lá. Enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados no meu primeiro turno noturno, o silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo eco ocasional dos meus passos. O ar parecia pesado, como se carregado com o peso de histórias não contadas. Vera estava nervosa, pulando em cada sombra. Um ruído inexplicável. Foi durante uma das minhas rondas, verificando os pacientes na ala leste, que ouvi pela primeira vez um sussurro fraco, quase imperceptível, vindo de uma sala no final do corredor, sala 413. O prontuário do paciente indicava que estava desocupado no momento. Curiosidade superou minha apreensão e me aproximei da porta, minha mão tremendo levemente quando alcancei a maçaneta. O quarto estava envolto em escuridão, exceto pela lasca de luar que deslizava pela janela parcialmente aberta. Enquanto meus olhos se ajustavam, examinei o quarto, encontrando-o vazio, mas a temperatura estava visivelmente mais fria e eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Nas semanas seguintes, as ocorrências inexplicáveis só aumentaram. Os pacientes começaram a falar sobre ver figuras em seus quartos à noite, pessoas que não estavam lá, sussurrando segredos e avisos. Muitos foram descartados como alucinações, efeitos colaterais da medicação ou produto de sonhos febris,
mas a consistência das histórias, sempre mencionando as mesmas figuras sombrias, os mesmos sussurros, começou a perturbar até mesmo a equipe mais cética. Movida por uma mistura de medo e determinação, comecei a investigar os arquivos do hospital em busca de qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre esses fenômenos. O que descobri foi mais horripilante do que eu poderia ter imaginado. Décadas atrás, o hospital tinha sido o local de uma série de experimentos antiéticos, conduzidos sob o pretexto de pesquisa médica, aos quais os pacientes foram submetidos para tratamentos sem o seu consentimento, muitos dos quais tiveram efeitos devastadores na sua saúde física e mental. Dizia-se que alguns dos sujeitos nunca tinham deixado seus espíritos presos dentro das paredes do Hospital Hilltop, atormentados pela sua angústia não resolvida. Uma noite, atraído por uma atração inexplicável, me vi do lado de fora do quarto 413 novamente. O ar estava pesado de expectativa, como se o próprio quarto estivesse esperando por mim. Com uma respiração profunda, empurrei a porta e entrei. O luar revelou uma figura parada perto da janela, sua forma pouco mais que uma sombra, ainda que inconfundivelmente humana. Nossos olhos se encontraram. Naquele momento, eu senti uma onda avassaladora de emoções, não minhas, mas as da figura diante de mim, desespero, raiva e um apelo por reconhecimento. Eu percebi então que esses espíritos, esses resquícios do passado, não estavam aqui para assombrar, no sentido tradicional. Eles estavam aqui porque suas histórias tinham sido esquecidas, seu sofrimento enterrado na história obscura do hospital. Buscavam reconhecimento e reconhecimento de sua dor e uma chance de encontrar paz. Daquela noite em diante, eu me dediquei a descobrir a verdade sobre os experimentos, documentando as histórias dos afetados e compartilhando-as com o mundo. Foi uma tarefa assustadora, que muitas vezes me deixou com a sensação de estar lutando contra uma força invisível, determinada a manter esses segredos escondidos. Mas eu persisti, movido por um senso de justiça por aqueles que sofreram em silêncio. As ocorrências no Hospital Hilltop nunca cessaram completamente, mas conforme eu continuei meu trabalho, a atmosfera começou a mudar, o ar parecia mais leve, as sombras menos opressivas. Era como se o próprio hospital estivesse curando os espíritos, encontrando consolo no reconhecimento de suas histórias. Meu tempo no Hospital Hilltop me ensinou que alguns lugares guardam mais do que apenas as memórias dos vivos. Eles são ecos do passado, sussurros daqueles que se foram antes de nós, buscando ser ouvidos. E às vezes, tudo o que é preciso para libertá-los é ouvir. Eu sempre acreditei que nosso novo lar guardava segredos, que eu simplesmente nunca esperava que fossem tão literais ou tão enervantes. Quando nos mudamos para a velha casa vitoriana nos arredores da cidade, durante o pico do verão, foi um sonho que se tornou realidade para nós, especialmente depois de anos de vida em um apartamento apertado. A casa era isolada, cercada por bosques densos, e tinha um charme que falava de séculos atrás. Minha esposa, Ana, se apaixonou por seus intrincados trabalhos em madeira e vitrais, enquanto nossos dois filhos, Max e Lily, estavam animados com um amplo quintal. Eu estava feliz em vê-los felizes e a ideia de finalmente ter uma oficina no porão foi um bônus. As primeiras semanas foram preenchidas com o caos de desempacotar e fazer o lugar parecer nosso. Foi durante esses primeiros dias que começamos a notar pequenas estranhezas. No início, como itens perdidos ou a sensação de estarmos, atribuímos isso ao estresse da mudança e à imaginação ativa das crianças. No entanto, com o passar do tempo, as ocorrências ficaram mais difíceis de ignorar. Começou com sons nas paredes, arranhando embaques suaves na calada da noite. Ana e eu brincávamos sobre a casa se acomodando ou sendo assombrada, tentando manter a atmosfera leve para as crianças. Mas a inquietação aumentou quando Max veio até nós uma manhã, seus olhos arregalados de medo, alegando que viu um par de olhos observando-o através da ventilação do quarto. Inspecionamos a ventilação e não encontramos nada além de poeira e escuridão, mas a incidência aumentou. Encontraríamos itens movidos, ouviríamos sussurros ecoando pelos corredores, o mais perturbador, o som inconfundível de alguém ou algo se movendo dentro da parede. Impulsionado por uma mistura de preocupação e curiosidade, decidi investigar. As plantas da casa, descobertas no sótão, revelaram uma série de passagens e salas escondidas, resquícios de uma época passada, quando tais características eram comuns para privacidade ou segurança. Com uma mistura de pavor e determinação, abrimos um painel antigo no porão, revelando a entrada para esses caminhos esquecidos. Com lanternas,
nos aventuramos nos corredores estreitos dentro das paredes. As passagens eram claustrofóbicas, forradas de poeira e teias de aranha, intocadas pelo tempo. Enquanto nos movíamos, a realidade de nossa situação afundou. Alguém estava morando em nossa casa sem ser visto, se movendo através dessas passagens ocultas com uma familiaridade que sugeria que estava aqui há muito tempo. O ponto de virada veio quando encontramos uma área de estar improvisada, uma pequena sala esculpida dentro das paredes, cheia de coisas roubadas de nossa casa e de outros. Sem dúvida, era uma visão arrepiante, mas o que realmente congelou nosso sangue foi o som de movimento atrás de nós. Nos viramos para ver um homem esfarrapado e de olhos arregalados parado na luz fraca. Sua presença era tão chocante quanto ameaçadora, um fantasma vivo vagando nas sombras de nossa casa. Uma história se desenrolou em fragmentos quebrados, uma vida marcada pela perda e desespero, levando-o a buscar refúgio nos espaços ocultos da sociedade. Nossa casa era apenas seu último santuário, um lugar para se esconder de um mundo que o havia esquecido. Suas intenções permaneceram um mistério, sua aparência frágil, resultado de anos de isolamento. O confronto foi tenso, cheio de uma mistura de medo, pena e uma necessidade urgente de proteger minha família. Conseguimos persuadi-lo a ir embora, sem violência, oferecendo-lhe algum dinheiro e comida, entendendo que ele era mais uma vítima das circunstâncias do que uma verdadeira ameaça. O rescaldo da nossa descoberta foi uma mistura de alívio e desconforto persistente. Selamos as passagens ocultas, fizemos reparos e aumentamos nossa segurança. Ainda assim, a experiência deixou sua marca em nós, um lembrete constante das vidas invisíveis que são paralelas às nossas e o fino véu que separa o normal do inimaginável. Enquanto reflito sobre a provação, a casa parece diferente agora, mais segura, mas para sempre tocada pelo conhecimento do que se escondia dentro de suas paredes. Os segredos de nossa casa foram revelados, um testamento das camadas complexas da história e da humanidade escondidas fora de vista. O observador na parede tornou-se parte da nossa história, um capítulo sombrio na vida da nossa família e esta velha casa que continuamos a chamar de lar. Nas semanas que se seguiram, nossas vidas lentamente retornaram a uma aparência de normalidade, mas as sombras da casa pareciam mais profundas, uma constante lembrança do estranho que viveu invisível dentro de nossas paredes. As crianças, inicialmente incomodadas pela descoberta, gradualmente encontraram o caminho de volta para o riso e a brincadeira. Sua resiliência é um conforto para Ana e eu. Ainda permanecemos vigilantes, a memória de nosso hóspede indesejado persistindo como um fantasma. A partida dele não marcou o fim da nossa história, mas sim o início de uma jornada mais profunda no coração da nossa casa e de nós mesmos. Ficamos fascinados com a história da casa. Investigando arquivos locais e jornais antigos, descobrimos que nossa casa tinha sido um local de refúgio durante tempos turbulentos, suas passagens e salas ocultas servindo como refúgios seguros para os necessitados. Esse conhecimento trouxe um senso de responsabilidade, um sentimento de que agora fazíamos parte de um legado muito maior do que nós. Nossa exploração do passado da casa levou a descobertas inesperadas. Atrás de um painel em um dos quartos escondidos, encontramos um cache de cartas antigas e fotografias deixadas por ocupantes anteriores. Esses artefatos contavam histórias de amor, perda e esperança, nos conectando à casa de uma forma que nunca havíamos previsto. Decidimos preservar esses itens, criando uma pequena exposição no salão principal como uma homenagem à história da casa e seus muitos segredos. A experiência também nos levou a entrar em contato com nossa comunidade, compartilhando nossa história e aprendendo sobre a vida daqueles que chamaram nossa cidade de lar ao longo dos anos. Encontramos um senso de pertencimento, uma conexão com o passado e presente que enriqueceu nossas vidas. Com o tempo, a casa começou a parecer um personagem por si só, com seus sussurros e riachos, agora sons familiares que falavam de sua longa história. Fizemos as pazes com a ideia de que poderíamos não ser os únicos habitantes, que o eco do passado sempre faria parte do charme da casa. O encontro com o invasor, o observador na parede, se tornou um ponto de virada para nossa família, nos ensinou sobre compaixão, a complexidade das circunstâncias humanas e as linhas tênues que nos conectam. Aprendemos a olhar além de nossos medos para ver a humanidade naqueles que muitas vezes são esquecidos. Hoje, a casa está de pé como um testemunho de resiliência, um santuário que se adaptou e evoluiu ao longo dos tempos. É um lugar de segredos e histórias, alguns conhecidos e outros esperando para serem descobertos. À medida que continuamos a viver aqui,
Fazemos isso com um profundo respeito pelo passado e uma atitude de coração aberto para o que quer que o futuro possa reservar. Nossas histórias são de muitas famílias dentro de suas paredes, um lembrete de que cada casa tem seus contos, alguns escondidos nas sombras, esperando pela luz da compreensão. O relógio na parede agora faz parte da nossa história familiar, um capítulo que, enquanto nos estabelecíamos, nos aproximou e nos ensinou o valor da empatia e a força encontrada em enfrentar o desconhecido juntos. Enquanto estou aqui escrevendo este relato, a casa me cerca com sua presença silenciosa, uma guardiã de segredos e guardiã de histórias. É um lembrete de que cada lugar, cada pessoa, tem profundidades, histórias invisíveis não contadas, e que no coração do mistério muitas vezes há uma história de sobrevivência esperando para ser ouvida. A velha pedreira nos arredores da cidade sempre foi envolta em rumores e contos de desventuras. Era um lugar onde a fronteira entre a lenda e a realidade se confundia, onde os ecos do passado pareciam misturar-se com o presente. Como crianças crescendo em uma pequena cidade aparentemente sonolenta, a pedreira era o teste final de coragem, um desafio sussurrado nos corredores da escola e nas bordas das fogueiras. Eu me lembro do verão que mudou tudo, uma época em que a inocência foi perdida nas profundezas obscuras da pedreira. Começou como um desafio do tipo que alimentou inúmeras aventuras antes, mas desta vez foi diferente. Desta vez foi Alex quem aceitou o desafio. Alex, com seu coração selvagem e uma sede de provar a si mesmo, declarou que ele seria o único a descobrir os segredos do quarto. O dia em que ele desapareceu foi como qualquer outro dia de verão. O sol alto, o ardenço de calor e a promessa de uma tempestade pairando no horizonte. Nós observamos enquanto Alex, com um brilho determinado nos olhos, mergulhava na água, sua risada ecoando nas paredes de pedra que envolvem a pedreira como uma fortaleza. Minutos se passaram, depois horas, e o sol começou a descer, pintando o céu em tons de laranja e roxo, e Alex não retornou. O pânico se instalou quando o crepúsculo se aproximava. Pedidos de ajuda foram feitos e logo a pedreira foi invadida por equipes de busca e espectadores preocupados. A busca por Alex revelou mais do que qualquer um de nós poderia ter previsto. Ao sondar as profundezas da água, descobriram uma entrada para uma rede de túneis subterrâneos, escondidos sob a superfície da pedreira. A entrada era antiga, suas origens perdidas no tempo, mas ficou claro que havia sido usada recentemente. Os túneis levaram a uma revelação que abalou a cidade até o âmago. Eles eram remanescentes dos fundadores da cidade, um labirinto que servia a propósitos tão obscuros que foram apagados da história da cidade. Essas passagens eram usadas para rituais, para reuniões envoltas em segredo e carregadas de intenções muito distantes dos valores que a cidade agora prezava. Dentro desses corredores esquecidos, Alex foi encontrado, ileso, mas mudado. Ele falou sobre visões, de sussurros que enchiam os túneis, guiando-o para a segurança. Sua história era de terror e maravilha, de uma história viva dentro da pedra, alcançando-o através do véu do tempo. A pedreira foi fechada, a entrada do túnel selada, como se a cidade pudesse apagar os pecados de seus fundadores. Mas a história daquele verão, o desaparecimento de Alex e os segredos descobertos permaneceram como uma sombra. Nos anos que se seguiram, a velha pedreira tornou-se um símbolo do invisível, um lembrete de que, sob a superfície de nossas vidas tranquilas, existem histórias esperando para serem descobertas. Ela nos ensinou que a coragem não é apenas enfrentar perigos físicos, mas também confrontar as verdades que estão escondidas nos cantos escuros da nossa história. Como para Alex, ele deixou a cidade logo após sua aprovação, movido por um novo propósito de explorar os mistérios do passado. Sua aventura na pedreira se tornou uma lenda, um alerta, um conto de curiosidade e a rendição do poder do desconhecido. E a própria pedreira permanece silenciosa e vigilante, um guardião de segredos, suas águas escondendo profundezas incalculáveis. Mas, de vez em quando, em noites calmas, quando o vento sussurra através das árvores, você pode ouvir os ecos de um passado que se recusa a ser esquecido, chamando aqueles que ousam ouvir. O ar da noite estava denso de antecipação enquanto eu me acomodava na minha cadeira. A luz fraca do estúdio projetava longas sombras pela sala. O relógio marcava meia-noite, sinalizando o início do meu turno como DJ de rádio noturno em uma cidade pequena. Eu estava acostumado com as horas tranquilas, o som da minha própria voz preenchendo o vazio, mas aquela noite parecia diferente, carregada com uma energia invisível que fez os cabelos da minha nuca ficarem em pé.
Começou com um chamado, o primeiro de muitos que iriam desvendar o tecido da minha realidade. A voz do outro lado estava mascarada por estática, um sussurro no escuro. Toque a música dos perdidos. O interlocutor disse, seu tom enigmático quase um desafio. Eu respondi com uma risada hesitante, presumindo que fosse uma brincadeira. E que música seria essa? Perguntei, se tocasse junto. O que pensei ser uma brincadeira, mas o interlocutor foi persistente, seu pedido específico. Eles citaram uma música que eu nunca tinha ouvido falar, de um artista que não existia em nenhum registro que eu pudesse encontrar. Curiosidade picou, decidi atender o pedido, preenchendo as ondas de rádio com uma melodia dos arquivos que parecia se encaixar no clima. E no dia seguinte, a tragédia atingiu um marco local. A velha ponte que conectava nossa cidade ao mundo exterior desabou. Vidas foram perdidas e a comunidade mergulhou no luto. Foi só então que eu me lembrei do pedido do interlocutor, a música do The Lost. Coincidência, eu disse a mim mesmo, que tinha que ser. Mas, conforme as semanas passavam, as ligações continuaram, cada uma prevendo uma tragédia com precisão inquietante. Um incêndio na biblioteca local, uma inundação repentina, uma série de acidentes inexplicáveis. A cidade estava no limite e me vi no centro de uma tempestade que não entendia. Determinado a descobrir a verdade, comecei a investigar, rastreando as ligações, mergulhando nos arquivos em busca de qualquer pista que pudesse revelar a identidade do autor da ligação. Minha busca me levou por uma toca de coelho de teorias da conspiração e verdades ocultas, uma teia de segredos que havia heredado a cidade por gerações. As pistas apontavam para uma sociedade subterrânea, um grupo que havia moldado a história da cidade a partir das sombras. Seus motivos não eram claros, mas sua influência era inegável, e de alguma forma, eu me tornei um peão no jogo deles, uma voz para seus avisos enigmáticos. Enquanto eu juntava as peças do quebra-cabeça, o perigo crescia. Ameaças mais próximas chegavam à estação, avisos falhados que sugeriam o custo da minha curiosidade. Percebi que o interlocutor não estava apenas prevendo eventos trágicos, eles os estavam orquestrando, usando-me como um canal para mim. A chamada final veio em uma noite como qualquer outra. A voz, cheia de estática, cortou o silêncio com uma clareza arrepiante. A última música tocará ao amanhecer. O interlocutor sussurrou, uma nota de finalidade em seu tom e com ela, a verdade seria revelada. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não seria silenciado, nem jogaria mais o jogo deles. Levei para as ondas do rádio minha voz firme enquanto eu expunha a conspiração, a sociedade oculta e a série de tragédias que atormentavam nossa cidade. Quando o amanhecer rompeu, a última música tocou, uma melodia de desafio e revelação. A verdade foi revelada e, com ela, veio o desvendar do controle da sociedade sobre a cidade. As consequências das minhas ações foram imediatas e severas. Minha vida estava em perigo. Mas o véu do segredo foi levantado. A história não termina com uma resolução, nem oferece encerramento. Minha jornada no coração da escuridão da cidade me mostrou que algumas verdades são grandes demais para serem enfrentadas sozinhas, mas diante do medo e da incerteza, o poder de uma única voz pode perfurar as sombras, oferecendo um vislumbre de esperança nos momentos mais sombrios. Quanto a mim, permaneço no ar, minhas transmissões são um farol para aqueles que buscam a verdade, um lembrete de que, mesmo diante da escuridão avassaladora, não somos impotentes. A última transmissão pode ter sido tocada, mas a história continua, cada um de nós uma nota na sinfonia da noite em busca da luz. Herdei a velha mansão nos arredores da cidade, algo inesperado. Minha família havia se distanciado há muito tempo da casa ancestral, sua história e os rumores que se agarravam a ela como era. Com a morte de um parente distante, nós nos encontramos os únicos herdeiros do que era conhecido localmente como a Casa do Espelho. Os corredores alinhados eram a característica mais peculiar, alinhados com espelhos, um design atribuído a um dos meus ancestrais excêntricos. Eles não eram meramente decorativos, cada espelho era uma antiguidade, suas molduras ornamentadas e imponentes refletindo mais do que apenas o físico. Dizia-se que eram as janelas para a alma, revelando verdades escondidas profundamente dentro de si.